Então, bom dia a todos. Eu vou deixar gravada essa live, porque muita gente nesse horário não consegue entrar, e o objetivo é só tirar algumas dúvidas, né, a respeito do protocolo de limpeza hepática. Eu vou deixar aqui algumas dicas importantes, né, detalhes importantes, que nós temos o protocolo escrito, porém, facilita muito, porque durante o processo vai surgindo dúvidas, vai surgindo muita questão e às vezes a gente não sabe para onde ir. Então, o objetivo é deixar tudo claro para que quando começar a semana você comece com tranquilidade, fazendo o seu processo de limpeza hepática com tranquilidade mesmo. Durante, uma coisa muito importante durante a semana de limpeza hepática é que seja uma semana tranquila, sem muita agitação, sem muitos compromissos, para que você possa se dedicar para isso, tá? Pensar naquilo que você vai comer, se organizar para deixar algum alimento já né, ali em casa, já para você consumir, que seja dentro do protocolo. Depois eu vou compartilhar aqui uma sugestão de cardápio para que você possa seguir também. É claro que dá para mexer, é só uma sugestão, porque dentro daqueles alimentos que você pode consumir, a gente monta um cardápio, tá? Aí eu vou compartilhar nos grupos. Quem tiver no grupo já vai ter essa orientação a mais. Como é que eu faço para compartilhar no grupo? Deixa eu ver aqui. Não estou tendo opção de compartilhar nos grupos de WhatsApp. Não sei como é que eu faço. De qualquer forma, eu vou dar continuidade, porque vai ficar gravado. Então, se entrar alguém, beleza, a gente acompanha e pode fazer pergunta. Eu já anotei várias perguntas aqui, para ter uma linha, mais ou menos, porque é as perguntas que geralmente surgem, né, durante o processo. A primeira pergunta que a maioria das pessoas fazem é seguro, né? O protocolo tem embasamento científico? E essa é uma pergunta muito séria, porque a gente não está brincando, né? Quando se trata da saúde, é algo muito sério, né? E eu demorei para ter coragem, inclusive, para encarar e poder orientar as pessoas, assumir, né, junto com as pessoas esse processo. Eu só fiz isso depois que eu experimentei fazer o processo e ver que funcionava, né? Eu segui as orientações, a única coisa assim mais séria que eu encontrei, mas é esse livro, né, do Dr. Andrea Moritz, que é um médico brasileiro, que morou muitos anos na Alemanha, e ele escreveu esse livro com todas as orientações do protocolo, tá? Ele faz um apanhado geral sobre os problemas de saúde, que a maioria deles está relacionado com o problema no fígado e na vesícula. Ele fez né, montou o protocolo, e é em cima desse protocolo que a gente faz a orientação, com mais algumas experiências, né, porque já tem 5 anos quase 5 anos que a gente, agora em agosto faz 5, que a gente está nesse processo aí, com as pessoas, fazendo orientação via WhatsApp, né, da limpeza hepática. Então, é um protocolo, né, é um serviço, é uma orientação muito séria mesmo. E é séria no sentido assim, é simples e que resolve muitos problemas, inclusive diabetes, né? Pessoas que têm problema de pressão alta, que está muito relacionado com a atividade, está muito relacionado com os hábitos de vida, sabe? A pessoa, por exemplo, uma coisa muito básica que eu falo muito, já falei e várias vezes, vou falar de novo, a principal mudança que você tem que fazer na sua vida quando você quer melhorar a sua saúde é tirar o sal refinado. Não adianta só tirar os alimentos industrializados, os mais processados, os ultraprocessados, né? Que são aqueles alimentos cheios de tempero, cheios de conservante, que fazem um mal danado para a saúde. Você tenta, assim, como base, tirar o sal refinado. Sal refinado é cloreto de sódio, sal. O sal, ele faz muito mal para a saúde. Ele te incha, ele te deixa
com retenção de líquido, às vezes a pessoa não está inchada nas pernas, mas os órgãos dela estão inchados. E aquilo ali começa a desencadear, né, processos inflamatórios em todo o seu corpo. Então, é muito importante retirar o sal refinado. O que você vai usar? Que sal eu posso usar? Você pode usar o sal grosso, que é o mais básico, que tem o sal grosso, aquele para churrasco, sabe? Branquinho. Você vai bater no liquidificador, passar ele na peneira e vai consumir ele ali, vai consumir, usar ele para temperar seus alimentos, né? Preparar seu arroz, seu feijão, seus legumes. Vai usar até para temperar. Inclusive, uma orientação também que a gente faz com esse sal, serve o sal de Himalaia também, tá, gente? Tem o sal de Himalaia também, que é purinho. Serve uma orientação que a gente faz, 1 litro de água com uma colherzinha de sal, esse sal integral que a gente chama, que é o sal grosso, diluído, tomar durante o dia. Por quê? O sal integral, ele contém vários minerais muito importantes para a nossa saúde, que inclusive a gente faz suplementação, a gente compra na farmácia para consumir, porque a gente não usa ele, não usa o sal, não usa esse sal que é o mais saudável, a gente acaba tendo que fazer suplementação. Então, para quem retirar o sal refinado e utilizar o sal grosso nos temperos, já é uma grande mudança que está fazendo na sua saúde, porque daí você não está ingerindo tanto sódio e você está ingerindo também os minerais, que são 82 mais minerais que tem nesse sal grosso do que o sal refinado, tá? O sal refinado praticamente é cloreto de sódio. Tá, então a orientação básica é essa, aumentar a ingestão de líquido, né? É muito importante você consumir, tomar, a gente calcula normalmente 35 ml por quilo de peso. Então, vai dar em média ali para um adulto não muito obeso, assim, vai dar em média de 2,5 litros a 3 litros. Depende do tamanho da pessoa, né? Depende da massa corporal que ela tem. Mas é nesse valor aí, em torno de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. E muito importante a água em jejum, né? Muita gente não gosta, não tem esse hábito, mas depois que você cria, fica muito fácil. É muito importante para o seu intestino funcionar bem, tá? Depois, sim, é seguro fazer o processo, porque a gente já fez. Tem 5 anos que eu estou acompanhando e até hoje só tem resultado maravilhoso. Teve pessoas que teve alguns probleminhas durante o processo, mas porque errou em algum ponto. Não estudou direito ou não teve aquela disciplina, aquele comprometimento com o protocolo e errou em algum ponto ali, consumiu alguma gordura e acabou dando não digo que deu errado, porque nem dá errado o protocolo. Gerou desconforto durante o processo. Geralmente não dá desconforto. Às vezes, no primeiro, segundo dia, pode ter alguma questão de dor de cabeça, alguma questão de náusea. É normal, é um processo de desintoxicação. Então, mexe com toxinas e você vai se sentir, sim, desconfortável. Vai sentir, às vezes, até uma certa náusea, principalmente para quem já tem algum gastrite, algum problema digestivo, né? Intestino preso, vai acontecer, mas vai passar. É um processo, e qualquer processo, né, de desintoxicação que você fizer, vai ter algum desconforto, mas é passageiro, é algo que depois vai ser para o melhor, né? Então é importante a gente considerar isso. Depois, sobre a questão da segurança do protocolo, é isso. Nós temos várias experiências que provaram, sim, que se elimina as pedras, às vezes não elimina na primeira vez, mas uma segunda e uma terceira vez vai ter o seu resultado, se fizer direitinho, ele vai dar certo, não tem erro, não. Uma coisa que eu sempre gosto de bater é que, de frisar, né, para as pessoas, que o nosso corpo, ele é sábio. Isso, a gente foi criado, assim, como se não, né, dá um remédio, tá doendo, dá um remédio para aliviar a dor, só que a dor, ela é uma sinalização, ela está mostrando que tem alguma coisa errada. Então, é muito importante não somente tomar um analgésico para tirar a dor, mas olhar para aquilo e entender, né, que geralmente é com um profissional de saúde que a gente consegue fazer isso, entender o que está causando aquela dor.
né? Se é uma dor de cabeça, é uma dor de estômago, o que está causando, e sanar aquela dor de forma mais natural possível. Porque os medicamentos, eles são ótimos, são maravilhosos, só que tem sempre um efeito colateral. Se você puder cuidar da sua saúde sem precisar ingerir tanto remédio, é ótimo, é a melhor coisa que você faz, é isso. E o processo de limpeza hepática, para que serve, né? O nome já está dizendo, é uma limpeza hepática. Hepato é o órgão do fígado, né? É limpeza do fígado e da vesícula, né? Ele remove gorduras, pedras, cálculos, né? Da vesícula e do fígado. Serve para isso. E como é que isso acontece? É através do sistema digestório. Você vai eliminar as pedras pelas fezes, porque sim, tem contato com o intestino. Tudo que a gente consome passa pela metabolização ali no fígado e o fígado vai mandar o que não serve para o intestino. Essa é a função do fígado, ele metaboliza tudo. As coisas boas vai para o sangue, as coisas que não são boas vai para o intestino. A vesícula é um órgão pequenininho que nós temos no nosso corpo, mas muito importante. Por quê? A vesícula, ela armazena a bile, que é produzida no fígado. O que é a bile? A bile é como se fosse um detergente, né? Algo assim, vou usar uma palavra bem popular, um detergente para lavar, para quebrar as gorduras e fazer com que ela desça naturalmente. O que é gordura boa vai para o teu sangue. O que não é bom vai ser eliminado. Então, a gordura de colesterol, por exemplo, né? Quando você começa a consumir muita gordura saturada, gordura ruim, né? Gordura trans, o que acontece? Ele começa a mandar isso para o teu sangue. Por isso que forma as placas, né? Quando a pessoa tem problemas de placas, é porque ela está ingerindo muita quantidade de gordura. Então, quando você faz o processo de limpeza hepática, só de você tomar ali o vinagre de maçã, o ácido málico, né, ou o suco de maçã, existem várias formas de fazer a limpeza. O importante é que você ingira durante 6 dias o ácido málico, que está contido no vinagre de maçã e também no suco de maçã. E também você pode comprar ele através dessas farmácias de manipulação. Você vai comprar ele em pó. Então, você vai usar diluído em água durante 6 dias e depois no terceiro dia o processo. Vou falar sobre ele mais para frente. Ele vai eliminar o excesso de gordura que está no teu corpo, no teu fígado. Ele vai te desinchar e ele vai te trazer mais energia. Por quê? Porque o fígado vai estar desopilado, né? O fígado vai estar limpo, então você vai ter mais bem-estar, você vai ficar com um humor melhor, né? Às vezes as pessoas estão mal-humoradas, estão raivosas, não sabem por quê. É o fígado que tá entupido, né? Entupido de pedra. Enquanto uma pedra dessa não inflama, a gente nem fica sabendo que tem, né? As pedras, elas são formadas lá no fígado e mandadas para a vesícula, junto com a bile. A bile vai lá e forma também pedra na vesícula. E geralmente o que dá mais problema é na vesícula, porque a vesícula é menor, ela é pequenininha. Só que quando remove a vesícula, o que acontece? Fica uma deficiência no teu corpo, porque você não tem mais a bile suficiente para fazer a digestão. Por isso que muitas pessoas, vocês podem conversar com quem já removeu a vesícula, algumas pessoas falam assim, não aconteceu nada, não aconteceu, mas aconteceu assim, se a gente começa a conversar, a gente vê que ela tem problema de digestão, ela tem de vez em quando diarreia, e às vezes ela não sabe por quê. Comeu uma carne um pouquinho mais gorda, ela tem diarreia. Por quê? A bile não está ali. A bile que sai do fígado, ela é diluída, ela é muito diluída, então ela não consegue fazer a quebra da gordura suficiente, sabe? Aí acaba dando diarreia. Mas, enfim, é um órgão, sim, muito importante. A gente não deve retirar a bile, não. Ela é muito importante para o nosso corpo, porque é ali que é armazenada esse líquido, né, que faz a digestão. A vesícula, né, no caso, eu falei bile, mas a vesícula é o órgão que armazena a bile, que é esse líquido que faz a digestão, tá? Então, o que acontece? É importante manter ele ali, porque durante o seu processo de digestão ela vai ser usada, principalmente quando você consome gordura. Então,
assim, resumindo, não tem problema. Eu anotei aqui para dar uma seguir, que senão a gente se perde, né? Eu começo a falar, me empolgo e acabo. Ela não tem risco desde que você siga o processo natural, todo o passo a passo da limpeza hepática. Uma das coisas muito importantes durante o processo de limpeza hepática é não consumir alimentos gordurosos. Por quê? Porque cada vez que você consome um alimento gorduroso, a sua bile ela é derramada lá no intestino. A vesícula contrai e manda lá para o intestino. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer dar um descanso, né, para a sua bile, um descanso para a sua vesícula, para o seu fígado, para que durante aquela semana ele fique bem paradinho e só vai funcionar fortemente no último dia, que é quando você tomar o suco tríplice. No suco tríplice você toma o azeite de oliva, é um shake praticamente, né? Um coquetel, vamos dizer assim, com a laranja, o limão e o azeite de oliva. Aquele ali é batido assim até ficar bem branquinho, tem que ficar bem misturado, porque daí quando você toma você nem sente, é um coquetel. Tá com uma fome danada, é até gostoso, eu gosto. Aí é importante que a laranja também não seja muito ácida, porque senão pode causar desconforto, às vezes a pessoa tem náusea. Então é muito importante não consumir nenhum alimento com gordura. Você vai consumir os alimentos todos sem gordura nenhuma, inclusive tem pessoas que pedem, eu posso usar azeite? O ideal é não usar. Às vezes a gente até permite, coloca um pouquinho na salada, mas o ideal é não usar nada de gordura, para que a sua vesícula fique descansada. Ela vai armazenar força para que no último dia ela faça aquela pressão e ela consiga expelir os cálculos, tá? Outra coisa muito importante é os alimentos crus e os alimentos cozidos, tá? As frutas, as verduras, só o alimento natural, né? A gente costuma falar que é o alimento divino, né? Todos os alimentos que são feitos por Deus, você pode consumir, a maioria deles, porque alguns a gente pede para não consumir, que é o caso do abacate, por exemplo, castanhas, nozes, que elas têm gordura, mesmo que são gorduras boas, ela vai estimular a sua vesícula a mandar a bile lá para o intestino. Então, é bom não consumir nada com gordura para não mexer com a sua vesícula, tá? E os benefícios da limpeza hepática, né? Em primeiro lugar, eliminar as pedras, porque são elas que estão causando problemas de saúde para você, tá? Ele te traz mais energia, disposição, menos dores, né? Muita gente relata, após fazer limpeza hepática, não ter mais dor de cabeça. Tem pessoas que têm dor de cabeça crônica. Eu tenho enxaqueca crônica. Eu vou ter para o resto da vida. Se você não fizer a limpeza, realmente você vai ter para o resto da vida. Mas se você fizer a limpeza hepática direitinho, conforme manda o protocolo, a sua enxaqueca, minha filha, vai embora. Não tem mais. Eu falo com muita propriedade, porque eu sou um fruto da limpeza hepática. Eu tenho ainda dor de cabeça? Tenho. Mas sabe por quê? Porque eu ainda faço como que eu não devo comer. A nossa cultura é tão forte, a massa, a farinha de trigo, né? Tem pessoas, que é o meu caso, não conseguem mais consumir uma farinha de trigo porque ela foi modificada. Então, a farinha de trigo, todos os pães, bolos, massas, né? Macarrão, que é feito com farinha de trigo, todos eles faz muito mal. Além dos conservantes que é usado, além dos corantes que é usado, faz muito mal para pessoas que, por exemplo, têm enxaqueca. A maioria das pessoas, o problema é esse. Ou é falta de líquido, né? Você não ingere quantidade suficiente de líquido, seu cérebro não consegue, você acaba tendo dor de cabeça. Ou então é porque você está consumindo alimento industrializado. E chega um certo ponto que o nosso organismo não aguenta mais. Principalmente o trigo, gente. O trigo ele foi modificado geneticamente e ele está muito mais forte do que ele era um tempo atrás. Eu nunca tive problema eu sempre consumia, não tinha problema nenhum. Hoje em dia eu não posso mais, porque é grave mesmo. Dá muita dor de cabeça, enxaqueca, fica uns 2, 3 dias com enxaqueca, nem com remédio resolve. E também o inchaço, né? Ele incha, estufa a barriga, um desconforto horroroso. Tá. Então, os benefícios da limpeza hepática são milhares. Várias doenças, né? A gente contabilizou, assim, mais de 110 doenças que são eliminadas com a limpeza hepática. Falando assim, a grosso modo,
problemas cardíacos, diabetes, câncer, né? Até o câncer a gente consegue diminuir, reduzir risco com a limpeza hepática, porque o câncer ele surge justamente dessa má alimentação, né? Também, uma das causas, né? Tem outros motivos também, tem questões emocionais ligadas, com certeza, mas quando a gente cuida primeiro do nosso corpo físico, o resto fica mais fácil de administrar, né? A gente fica mais calmo, a gente tem uma mente mais focada, a gente tem uma clareza maior para entender o resto das outras coisas. Então, fica muito mais fácil, depois que eu cuido do meu corpo físico, fica mais fácil pelo o lado espiritual, o lado emocional, fica muito mais tranquilo, você tem muito mais foco, né? A disposição, o desempenho de tarefas, a organização, tudo isso melhora muito. Depois, a pergunta é, todo mundo pode fazer limpeza hepática? Praticamente sim. Há algumas restrições, né? Pessoas que fizeram cirurgia recentemente, ou que estão com alguma infecção no momento, aí tem que esperar passar, fazer o tratamento direitinho, depois faz limpeza hepática, né? Cirurgia, mulheres grávidas não devem fazer, mulheres que estão amamentando os primeiros meses, não é recomendado fazer, principalmente por causa do ácido málico. Mas a alimentação, a sugestão do cardápio, qualquer pessoa pode seguir, tá? Crianças também pode fazer? Pode, criança pode fazer. A partir de 7 anos já dá para fazer. É mais difícil? Assim, é mais desafiador, porque uma criança dessa idade, se fizer ela tomar vinagre de maçã, é muito difícil. Mas você pode usar o ácido málico, que é bem suave, qualquer pessoa toma tranquilamente. Você pode usar também o suco da maçã. O suco da maçã é bem tranquilo de usar. Só que o que eu não recomendo muito o suco da maçã, por quê? O suco da maçã eu recomendo só para pessoas que estão abaixo do peso. Pessoas magras, né? Elas não querem emagrecer mais. O vinagre de maçã, ele desincha e ele emagrece, você elimina muito gordura. E então, não é recomendado para pessoas muito magrinhas não usar, apenas o suco de maçã, tá? E crianças também, a não ser que seja uma criança muito obesa. Então, eu recomendo o ácido málico. O ácido málico é tranquilo de tomar, ele sente um ácidozinho, mas é bem tranquilo de usar. E, de um modo geral, o vinagre de maçã. De preferência, o vinagre de maçã orgânico, aquele que vem em vidro, que é o mais saudável que tem. Mas o outro também funciona. O vinagre de maçã de supermercado, várias pessoas já fizeram, acho o vinagre caro, compra um vinagre barato e funciona igual, tá? Gente, obrigada pela audiência de vocês aí. Eu estou aqui gravando também, eu vou deixar gravado para que as pessoas possam assistir depois, tá? A orientação aqui é, então, sobre a limpeza hepática. A gente está fazendo um passo a passo, falando um pouquinho sobre os benefícios, sobre as dúvidas, sobre o que posso comer, o que não posso comer durante o processo, quem pode fazer, quem não pode, tá? Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre os alimentos que são proibidos durante a semana. Proibidos, modo de dizer, né? Você pode consumir o que você quiser, quando você quiser. Mas, durante o processo, a orientação nós temos alguma sugestão. Tem alguém aqui querendo falar comigo. O que houve, Daniel? Eu tô mal. O que você tem? Eu não sei se eu tô mal. Daniel, acho que está precisando fazer uma limpeza do fígado, sabe por quê? Ele gosta muito de comer bala. O Daniel é meu filho, tá, gente? Ele tem 9 anos. Ele gosta muito de comer refrigerante, é uma briga aqui em casa, sabe? Santo de casa, às vezes, não faz milagre. O Daniel sabe o que... Eu não comi doce nem ontem, nem depois de ontem. Não, esses dias realmente ele não comeu doce. Ele não está muito disposto, mas acho que a virada também de clima, né? Acaba causando desconforto, tudo. Vai lá, pede seu pai para fazer um chazinho para você, tá? O chazinho vai ajudar você a ficar melhorzinho, tá? A mãe tá só gravando aqui uma conversa. Depois a mãe vai lá contigo, tá? Tá. Até mais. Desculpem aí a interrupção. Vou continuar falando aqui sobre os alimentos que não é recomendado. Alguma coisa eu já falei. Então, é muito importante evitar todo o alimento que sobrecarrega o fígado, você vai evitar. Por exemplo, os alimentos industrializados, aqueles ultraprocessados, salgadinhos, né? Alimentos assim prontos mesmo de embalagem, que você tem que abrir, aquelas embalagens loucas. Fast foods, né? Que é todos os tipos de fast food, comida pronta, que você só aquece no micro-ondas, aquelas lasanhas, aqueles negócios.
Embutidos, né? Presunto, salsicha, mortadela. Produtos prontos para consumo, como macarrão instantâneo. Qualquer macarrão, na verdade, você não deveria usar, a não ser que seja um macarrão caseiro, feito com, sei lá, massa de batata doce, dá para fazer. Se não, não. Os snacks, esses industrializados, né? Chips, biscoito recheado. Açúcar refinado, nem pensar, nenhum tipo de açúcar. Você vai remover totalmente o açúcar e também os adoçantes artificiais. Os adoçantes artificiais também não são recomendados, tá? Em época nenhuma. Mas, durante a limpeza hepática, é bom você fazer, focar mais nisso e observar. Não usar eles. Refrigerantes, nem se fala. Balas, doces, nada disso. Sobremesas açucaradas, né? Que contém leite também. Uma das coisas que a gente pede para tirar é os derivados do leite. Os bolos, os pães industrializados, né? Aspartame, né? Que está nos sucos diet, e tem inclusive as barrinhas, né? A pessoa fala, eu posso comer com as barrinhas. Durante a semana da limpeza hepática, não é bom você consumir, porque ele tem, os diets, eles têm adoçante, aspartame, né? Sucralose, esse tipo de adoçante aí, que não é interessante não durante o processo. Porque nós estamos dando uma trégua para o fígado, o seu fígado precisa estar liberado. Então, nenhum tipo de adoçante sintético, tá? Se for adoçar alguma coisa, que seja com uma tâmara, que seja com uma uva passas, com uma fruta, uma banana bem madura, aí pode. As farinhas refinadas, né, de um modo geral, justamente porque elas se transformam rapidamente em açúcar, né? O pão branco, massa comum, como macarrão branco, bolos, biscoitos. As gorduras, né? As gorduras também. Todo tipo de gordura, fritura, nem pensar, margarina, gordura hidrogenada, manteiga, nem óleo de coco, nem óleo de soja, nenhum tipo de óleo. A sua alimentação durante a limpeza hepática, esquece esse tipo de coisa, não vai colocar gordura em nada, tá? As verduras têm que ser cozidas no vapor ou na água, se você preferir, com um pouquinho desse sal grosso batido, ou sal do Himalaia, tem que ser o sal integral, nada de sal refinado. Mesmo aquele que fala, é iodado, não quero saber, né? Eu quero que você use o integral, porque além do iodo, ele tem também outros minerais, selênio, até 82 minerais, muito importante para a saúde, então é importante você usar ele, tá? Uma coisa muito importante, não consumir carnes, principalmente a carne vermelha, né? Porque tem muita gordura, então não consumir carnes. Miúdos, né? Que pode parecer, às vezes, até um contrassenso, falar, não posso comer um fígado, né? Um coraçãozinho? Não. Durante o processo de limpeza hepática, não. Justamente para dar descanso para sua vesícula, para o seu fígado, para que ele tenha força total no último dia e vai conseguir eliminar as pedras, os cálculos, tá? Cafeína e álcool também não é recomendado durante o processo de limpeza hepática. Se você é uma daquelas pessoas, que nem eu era, não sou mais, viciada em café, que tem que ficar tomando café o dia inteiro, você vai ter que focar nisso aqui. Não pode, não dá para ficar tomando café. Tenta substituir, ao menos o café depois, na parte da tarde, de manhã toma um cafezinho, procura um café de qualidade, que não seja café com muita mistura. Esse café moído que você compra, ele é mais natural, então você pode usar ele um pouquinho, para não... Às vezes tem pessoas que têm dor de cabeça, né? Ficar sem o café. Então, toma o seu cafezinho de manhã, depois foca em tomar bastante chá, bastante suco e muita água, tá? Um chá muito recomendado, inclusive está lá no protocolo, se eu não me engano, se não tiver eu vou mandar aqui para vocês de novo, é o dente de leão. O dente de leão, ele é muito eficiente para ajudar a diminuir as pedras, os cálculos, né? Mesmo quem não vai fazer limpeza hepática, mas quer começar já um processo, usa o chá de dente de leão. Ele ajuda a eliminar pedras, né? Ele ajuda a diminuir o tamanho, ele ajuda a amolecer, ele facilita muito. Então, é bem interessante usar. Basicamente é isso, a alimentação é essa, né? A alimentação mais natural possível, sem leite, sem derivados do leite. Você pode usar um leite vegetal, mas tem que ser um leite caseiro, feito em casa, porque de caixinha não é recomendado,
porque tem estabilizante, tem conservante, tem um monte de substâncias ali que a gente não quer nesses dias para o teu fígado, tá? Então, bom dia, Leninha. Fica, Leninha entrou aqui. Outra coisa, mal-estar durante a limpeza hepática. Será que deu errado? Ah, essa limpeza não presta, porque eu passei mal, eu quase desmaiei, eu fiquei tonta. Gente, calma. Pode sim dar mal-estar, se alguma coisa não foi seguida à risca, porque geralmente quando faz o protocolo bem direitinho, o máximo nos primeiros dias você vai ter um desconforto de dor de cabeça, um pouco de moleza, é normal. Você está fazendo um processo de desintoxicação, o seu corpo precisa descansar, dê esse tempo para o seu corpo, por isso mesmo que a gente recomenda que seja uma semana mais tranquila, de preferência se você tiver de férias, é muito bom, porque daí você pode deitar na hora que vier vontade de deitar, mas nada impede também você de fazer durante as suas atividades normais, dá para fazer tranquilamente. Todas as vezes que eu fiz limpeza, eu estava trabalhando, e deu para fazer tranquilamente. Mas tem pessoas que precisam um pouquinho mais. Então, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de concentração. Outro chá também muito recomendado é o chá de quebra-pedras. A gente tem, na verdade, uma essência, uma tintura, né? Dá para comprar em farmácia, quebra-pedras, que é mais eficiente. Você pode usar umas 2 ou 3 semanas antes da limpeza hepática, 20 gotas 3 vezes ao dia. Essa tintura é muito boa porque ela vai estar auxiliando a amolecer as pedras, a diminuir de tamanho as pedras antes da limpeza hepática. Depois temos também óleo de hortelã-pimenta em cápsula, né? Que é uma opção. Eu vou deixar depois, tem um site onde dá para encontrar essas coisas, tá? Eu não estou fazendo mexer nenhum aqui, eu não ganho nada com isso, tá, gente? Só estou falando que sempre quando a gente fala, as pessoas perguntam onde que eu encontro, né? Então eu vou deixar para vocês o linkzinho do site onde vocês podem encontrar alguns produtos que eu falei aqui, principalmente essa questão dos óleos, aí, óleo de hortelã-pimenta, tintura de quebra-pedra, né? Mas a maioria dos chás a gente encontra em casa de produtos naturais. O chá de camomila é muito bom, ele é calmante, erva doce, te auxilia para dormir mais. Quanto mais calmo você tiver, melhor é o processo de desintoxicação do fígado, tá? Até para te acalmar, porque tem muita gente que fala, eu fiquei muito irritada durante o processo. É normal, vai irritar mesmo, porque está mexendo com o seu fígado, ele está mexendo com as pedras que estão ali, obstruindo o seu fígado. Quando você começa a tomar o vinagre de maçã e a retirar, por exemplo, açúcar, alimentos, né, açucarados, gordurosos, o seu corpo vai começar a achar aquilo muito estranho e tem pessoas que ficam irritadas. Eu não fiquei irritada, não. Todas as vezes que eu fiz limpeza, muito pelo contrário, eu senti uma calma, uma paz, uma clareza mental. O máximo, assim, nos primeiros dias, um pouco de desconforto e dor de cabeça, mas depois, em seguida, passa, sabe? Tem que ter paciência, né? Igual qualquer outro processo. Quando a gente vai fazer cirurgia também, a gente tem que ter paciência. Quando a gente vai fazer um exame de colonoscopia, por exemplo, endoscopia, tem que passar algumas horas sem comer, não é isso? Não pode comer tais e tais alimentos. Então, assim, tudo exige um esforço da gente. Então, se a gente quer se ver melhor, a gente tem que fazer um mínimo de esforço para isso, né? Ou então a gente faz igual todo mundo, vai pro saco, tá tudo certo. O processo em si consiste em, durante 6 dias, tá lá no protocolo, mas eu vou falar de novo aqui, durante 6 dias você fazer o uso do ácido málico, que está contido no vinagre de maçã, no suco da maçã, ou o próprio ácido málico sintético, né, que a gente usa o pozinho. Você vai usar ele em 1 litro de água diluído, não junto com as refeições, ou seja, meia hora antes de cada refeição você vai consumir 1 copo de 250 mais ou menos. Se é 1 litro, vai dar 4 porções. 4 a 5 porções por dia desse líquido aí, que é o ácido málico. Ele pode estar feito através do vinagre de maçã. A orientação que eu dou lá é só com vinagre de maçã, que é o mais fácil que tem de achar. Você pode achar em supermercado, vinagre de maçã. Porém, você pode usar também o ácido málico, que você vai comprar em farmácia de manipulação. Você pode usar também o suco de maçã,
que aí tem que ser o suco natural, o suco integral, né, da maçã, esses que vêm em vidro, né, em garrafa de vidro. Então, você vai usar durante 6 dias aquilo, certo? E durante aqueles 6 dias você vai evitar aqueles alimentos que estão ali avisando que não pode, e você vai usar aqueles que estão lá na sugestão, tá? Na sugestão do cardápio tem todos os alimentos que você pode, os chás, tudo que você pode usar durante a limpeza hepática. No 6º dia, você tem que usar, tomar, né, o vinagre de maçã, o ácido málico, o suco de maçã, até meio-dia. Por quê? A partir da refeição do meio-dia, que é 1 hora mais ou menos, você vai fazer sua refeição leve, você vai entrar em jejum. O jejum vai durar até as 10 da noite, que é a hora que você vai tomar o suco tríplice. Então, no final da tarde, ali depois das 2, não come mais nada, pode tomar água, só tomar água. E às 6 da tarde, se o teu intestino está funcionando normalmente, né, está fluindo tranquilamente seu intestino, você vai tomar uma dose de sal amargo, que são 15 gramas de sal amargo diluído. Você vai tomar a primeira dose às 6 e a segunda dose às 20. Vai dar uma diarreia, vai limpar o seu intestino, ele vai ficar limpinho, vai começar a sair só líquido. Por isso que tem que estar em casa, né? Você tem que estar com calma para né, ter um banheiro praticamente só para você, sabe? Bom dia, Estelinho. Já estou aqui no meio do caminho, mas vai ficar tudo gravado, viu, gente? Eu vou deixar gravado, vou deixar lá no Instagram, para quem quiser olhar depois, sabe? E aí, o que você faz? Você vai ficar em jejum, tomar o sal amargo e tal. Depois que o intestino está bem limpinho, fazendo só líquido, você vai no banheiro, assim, às vezes a gente brinca e fala, eu fiz xixi por trás, né? Porque sai líquido mesmo, né? E aí, depois ele para. Às 10 da noite, geralmente já está tranquilinho, você não está precisando mais ir ao banheiro, porque já saiu tudo que tinha que sair, já limpou seu intestino. Aí é a hora que você vai tomar o suco tríplice. O suco tríplice é muito importante você tomar ele já na beira da cama, você vai deitar em seguida, tomar todo ele, de preferência, tem pessoas que não conseguem, mas eu consigo tomando um gole só, dá uma respirada profunda, eu procuro fazer assim, respiro 3 vezes bem profundo e depois tomo o suco. Tomo todo o suco e deito do lado direito. Por que eu tenho que deitar do lado direito? Com a cama elevada, 45 graus mais ou menos de elevação da sua cama. Bota travesseiro ali, bota o que tiver que colocar para ficar mais alto. Porque o seu estômago, a abertura dele é para cá, para o lado esquerdo. Então, se você deita do lado direito, a abertura fica para baixo. Não tem o risco de querer voltar, porque pode vir um pouco de ânsia, é normal vir um pouco de ânsia, porque você está em jejum, você está no processo de desintoxicação. O suco é diferente, porque você toma meio copo de óleo de azeite de oliva, imagina, meio copo de limão, tá tudo junto ali, né, no coquetel. Tem pessoas que tomam tranquilamente, a maioria das pessoas tomam isso tranquilamente, e aí você vai deitar, para não vir essa náusea, eu gosto muito de recomendar o meio limão, deixar ali do lado da cama, ou até meia laranja, você dá uma, né, se vier um pouco de ânsia, não levanta da cama, fica ali no mínimo 30 minutos naquela posição, porque aqueles minutinhos ali é muito importante, porque o suco tríplice, ele vai direto para o seu duodeno, que é a primeira parte do seu intestino, e ali é que vai acontecer tudo. Vai acontecer a expulsão das pedras, né? E aí você fica ali quietinho, ali uns 30 minutos, se dormir naquela posição, beleza, pode ficar. Se quiser virar, depois de 30 minutos, pode se virar, tá? Se precisar ir ao banheiro, vá, mas volte a descansar. É muito importante o repouso, muito importante mesmo. Não dá para, vou ficar mexendo na internet, vou ficar ali olhando o Instagram, vendo algum vídeo para distrair. Não. Larga as telinhas um pouquinho, vai descansar, foca no seu processo, agradeça a Deus. Eu acho que esse momento é um momento muito bonito, sabe? Você poder falar com Deus, né? Falar com quem você acredita, agradecer por aquele momento, né? Pela sua saúde, que você está cada dia melhor, sua saúde está cada vez melhor. Isso é muito importante, faz total diferença. Porque o fígado, ele está muito associado com raiva e mágoa, né? Quando você agradece, você não está dando espaço para a mágoa. Você está te deixando, não deixa nenhuma brechinha para a mágoa, para a raiva, né? Para rancor. Então, você está ali focado no sentimento bom, que é aquilo que vai acalmar seu fígado. E as pedras vão descer com mais facilidade.
Beleza? Dormiu a noite inteira, se Deus quiser, dorme. Às vezes não, mas tá tudo certo também, porque imagina, uma noite mal dormida, né? Eu falo isso porque aconteceu comigo. Teve uma noite que eu não consegui dormir, mas o benefício que você tem depois, nossa, vale muito mais do que né, uma noite mal dormida. Então, vale a pena se esforçar, vale a pena fazer, né? Tem pessoas que dormem. Meu esposo, por exemplo, quando ele fez, ele dormiu a noite inteira. Acordou no dia, tive que chamar ele para tomar a dose só amargo, senão não acordava, não. 6 horas da manhã, de preferência, se você deitou às 10, dá para acordar. Aí você vai tomar um copo de água morna, depois você vai tomar a outra dose de sal amargo. Às 6 horas, 6h15 mais ou menos, 6h30, pode tomar o sal amargo. Depois, de preferência, não volta para a cama, dá uma caminhadinha, se for possível, próximo da sua casa ali, faz algum exercício, porque agora vai começar a expulsão das pedras, né? E aí, às 8, toma a segunda dose, que na verdade é a quarta, né? A segunda dose do dia seguinte. São 4 doses, 2 no sábado e 2 no domingo. 2 no 6º dia e 2 no 7º dia. É muito importante tomar essas 2 doses sal amargo. Por quê? A pessoa fala, meu intestino já está bem limpinho, está funcionando beleza. Será que eu preciso mesmo tomar? Precisa sim. Precisa por quê? O sal amargo, ele faz não só a diarreia, né, para fazer a limpeza, como também ele dilata os ductos do fígado, da vesícula, para que as pedrinhas, os cálculos possam sair, tá? Então, geralmente lá na segunda dose já está funcionando muito bem, seu intestino já está saindo e é possível ver, né, no vaso ali, as pedrinhas, geralmente a gordura, ela fica boiando, né, fica boiando no vaso, né, então dá para ver tranquilamente. E é isso, ter um pouquinho mais de paciência, até umas 10 da manhã já dá para começar a se alimentar, tá? Então, você não dá 24 horas de jejum, porque se você tomou o suco tríplice lá às 10, já quebrou o jejum. É um suco super calórico, por causa da laranja, por causa do azeite, ele é muito calórico mesmo. E você fica geralmente saciada. Então, no outro dia, às 10 horas, você pode comer uma fruta, tomar um suco natural, um suco verde feito na hora, você pode escolher o suco que você quiser, né? Mas pode ser um suco verde, sei lá, com laranja e maçã e couve, né? Ou uma outra folha verde que você queira usar. Depois, você já pode aos pouquinhos introduzir sua alimentação e vai manter aquela sugestão de cardápio por no mínimo 2 dias, né? Segunda e terça-feira, não consumir nada de industrializados, não consumir nada de lácteos, nada de carne, sempre alimentação muito leve, para que as pedras que saíram possam descer. Às vezes elas continuam descendo ainda, no segundo dia, terceiro dia, ainda sai pedrinhas, tá? Por isso é muito importante manter essa dieta. Basicamente é isso o protocolo, né? Se tiver alguma dúvida, podem fazer aqui, ou pode fazer lá no grupo também. A gente está lá o tempo inteiro. Às vezes demora um pouquinho, porque eu trabalho também, então não estou o tempo inteiro olhando para o WhatsApp, não. Mas, assim que possível, a gente responde ali, tá? E acho que é isso. Esse é o processo, esse é o protocolo, segundo o doutor André Moritz, né? Moritz, sei lá como é que fala o nome desse médico aqui, é um médico brasileiro que morou muitos anos na Alemanha. E lá ele, com a medicina tradicional chinesa, ele aprendeu esse protocolo e trouxe para o Brasil, né? É isso aqui. Eu vou colocar lá depois o site, onde tem as informações sobre os produtos que a gente sugere que sejam usados, né? Eu tenho o site aqui. E é só alegria. Eu fico muito feliz após cada semana de limpeza hepática, porque eu recebo muitas pessoas relatando, né, agradecendo. Às vezes a gente nem se dá conta, mas às vezes uma palavra faz total diferença, né, para a pessoa seguir aquele protocolo, continuar fazendo, não desistir, ir até o final. E é muito gratificante, muito mesmo. Eu amo fazer isso, né, faz parte do meu ser. Trabalhar com isso, né, com alimentação, com nutrição, né? Eu nem me apresentei, mas eu sou formada em nutrição, né? Eu fiz nutrição na Universidade Federal de Pelotas, né? Há uns anos atrás, e de lá para cá eu já comecei a trabalhar muito com a prevenção. Eu sempre acreditei na cura através
de uma vida saudável. Alimentação, atividade física, né, contato com a natureza, eu acho que isso, assim, ó, é a maior saúde que a gente pode ter, é tendo isso. Depois o resto, a gente vai administrando, né? Se você faz uma alimentação saudável, você mantém uma atividade física, o resto é muito fácil para manter, né? Então, é isso. Eu associo também muitas técnicas que eu tenho dos cursos de terapias integrativas, né? Tem várias delas, e isso me ajuda para auxiliar também pessoas que às vezes quer fazer uma dieta, mas tem dificuldade da disciplina, ou tem dificuldade de seguir, ou sei lá, não tem força de vontade. Então a gente utiliza de algumas técnicas para auxiliar nesse processo, né? Muito importante. E é isso, só gratidão aí pela escuta de vocês, e eu vou deixar gravado aqui, tá bom? Nos vemos lá no grupo, nos falamos por lá. Abraço a todos, bom dia, bom final de semana para todo mundo.